tem visto o Senhor restaurando a igreja, libertando, como o pastor falou, essa igreja para restauração, libertação. Então está alinhado com o céu, porque o céu está numa pressa. Deus tem realmente uma agenda para transformar e purificar a nossa vida. Ninguém poderia inventar ou criar um destino tão maravilhoso, tão libertador, tão maduro para a sua vida, a não ser Cristo. Por isso, então, Ele morre na cruz, Ele abre um novo e vivo caminho, para que a gente, então, tenha paz com Deus, como nós falamos, e, então, possamos viver uma vida de transformação de glória em glória, de fé em fé. Amém? Antes de nós iniciarmos, eu queria que você orasse comigo mais uma vez. Senhor Jesus, nós queremos nos conectar a Ti. Tu és a palavra, o Kairós de Deus, Tu és o verbo vivo. As nossas palavras, Senhor, não se comparam às Tuas palavras. O Senhor disse aos Seus discípulos: quem dizes os homens que eu sou? E cada um disse uma coisa, mas um disse ao Senhor, Pedro disse: Tu és o Filho, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E as Tuas palavras são Espírito e vida, e nós queremos nos conectar com o Espírito da palavra, que é o Senhor, o Verbo encarnado, o Verbo vivo. Eu peço que nesse momento o Senhor tire do nosso coração toda distração, que o Senhor tire da nossa mente qualquer coisa que possa competir com o conhecimento da Escritura pura do Senhor nas nossas vidas, Pai. Eu oro por esse ambiente, que haja um ambiente de mover do Teu Espírito nessa manhã, um mover de quebrantamento, de alinhamento espiritual, Senhor, de arrependimento. Nos leva para essa sensibilidade ao Senhor. Espírito Santo de Deus, nós confiamos em Ti, não é na nossa força, não é naquilo que a gente faz, mas é na Tua direção. Nós abrimos o nosso coração nessa manhã, Deus, para entender aquilo que o Senhor quer falar conosco, em nome de Jesus. E você pode dizer amém. Amém? Queridos, no hebraico a palavra luz, significa luz da vida. Quando nós lemos versículos, por exemplo, de Provérbios, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, e aí ele vai falando, obrigada, muito obrigada. Essa palavrinha que aparece no hebraico, ela coloca Javé como a luz de Israel. Diga assim: Javé como luz de Israel. O Senhor é luz. A palavra sempre relacionou o Senhor como uma luz e nunca como uma lâmpada, né? Nós somos a lâmpada do Senhor. E depois a gente vai ler. O espírito humano é a lâmpada a qual o Senhor ele permeia e sonda, né, tudo. A gente vai ler esse versículo depois. Mas em João 8:12 diz assim: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Em 1 João 1:5 também diz isso no Novo Testamento: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, nele não há trevas. Quanto faz essa música? Meu Deus, uma pessoa. Depois vocês podem olhar lá no meu YouTube, meu Spotify. Deus é luz, nele não há trevas. Então vai, irmão, me ajuda a cantar. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, o que vai acontecer? Temos comunhão com seu corpo. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, o teu sangue nos purifica de todo pecado. Agora chegando, hein? Vocês podem aplaudir os cantores aqui? Então, essa é a mensagem que da parte dele temos ouvido, e é essa que vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há treva alguma. Jesus nos ensina no âmbito espiritual e eterno como nós devemos conduzir a nossa vida para que a gente possa estar preparado
enquanto aguardamos a sua volta. E aí eu quero ler com você um texto que queimou no meu coração nessa manhã, que é Mateus 25, se você puder abrir a palavra do Senhor. Diga assim: Deus é a luz, nele não há trevas. Mateus 25, 1, 13 diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de um grande sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Glória a Deus pelos profetas, né? Os profetas saem gritando, voz que clama no deserto: eis o noivo! Saí ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos esse azeite, para que as nossas lâmpadas não se apaguem. Mas as prudentes então responderam: não, para que não nos falte a nós mesmos e a vós outras. E antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Provavelmente você que tem uma caminhada cristã já ouviu, né, talvez muitas ministrações sobre isso, mas a palavra não deixa de ter um impacto maravilhoso na nossa vida e tão importante, porque a gente já ouviu uma palavra 10 vezes, não é verdade? Não deixa de ser verdade, não deixa de ser importante, não deixa de ser um alerta para a nossa vida. Nós podemos aprender muito através dessa parábola que Jesus estava ali naquele momento entregando aos discípulos. Primeiro, há 2 noivas, queridos. Uma é nécia e a outra prudente. A palavra nécia usada aqui no grego, porque o Novo Testamento inteiro foi feito no grego, significa moros, que significa tolo, ímpio e incrédulo. A palavra prudente que aparece nesse texto em grego, que Jesus está dizendo aqui a palavra no original, prudente significa sábio, inteligente, aquele que atenta os seus próprios interesses. Eu lembro, isso encaixou muito bem aqui no pastor Luciano Subirá. Uma vez uma pessoa chegou perto dele e falou assim: ai, Luciano, mas nossa, você não tem uma casa hoje, não sei o que, você tem que pegar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você é um homem sem ambição. E ele virou e falou assim: não, querido, nós temos ambições, é diferente. Eu sou um homem muito ambicioso, mas a minha ambição é muito mais espiritual do que a sua, do que o que você está pensando. Você tem um tipo de ambição, tudo bem, você quer ter 10 casas, quer ter, ok, é a sua escolha. Agora você não pode falar que eu não sou ambicioso, eu sou ambicioso em outras áreas. Você não é. Então a gente percebe que o prudente que a Bíblia está falando aqui, ele é atento aos seus próprios interesses. Se eu quero ser noiva de Jesus, eu vou me aprontar, eu vou me organizar, porque eu coloquei isso como meta na minha vida. Agora, se eu não tenho isso como meta na minha vida, qualquer coisa vira minha meta. Eu coloco outras coisas no meio do caminho. Então, olha como que encaixa isso daqui, né? O que você tem procurado para a sua própria vida? Mas vamos caminhar aqui. 3 características então da noiva que é prudente. Primeiro, diga assim: lâmpada acesa, azeite transbordando e luz constante. Nós vamos ter que decidir, queridos, em que nós vamos empregar a nossa energia. Nós vamos empregar a nossa energia para ficarmos aquecidos diante de Deus, ou nós vamos empregar a nossa energia para viver na roda dos padrões adoecidos que nós nascemos, e dentro desse mundo que está tão caótico, a gente vai viver como escravo, empregando força, porque viver na sensualidade é empregar força, viver na fofoca é empregar força, viver ferindo o outro também é empregar uma força. No que nós vamos empregar a nossa força?
Então Jesus aqui está falando da necessidade de não só preparar o nosso espírito com a palavra, que é as lâmpadas. Não, diga assim, eu sou uma lâmpada, eu preciso preparar a minha vida. Amém? Mas Jesus está dizendo com essa palavra que nós precisamos aprender a andar com a luz. Não adianta só preparar a lâmpada. Eu vou limpar a lâmpada, não, eu vou passar um sabão nela, vou passar um detergente, vou deixar essa lâmpada. Não, além de preparar as lâmpadas, tem que ter luz ali dentro. Umas prepararam até um pouco as lâmpadas, mas não tinha luz. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então, a primeira característica de quem é prudente é luz acesa, azeite transbordando e luz constante. E aí, 2 Coríntios 3:6 vai dizer assim: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Então não há como chegar até o céu da nossa maneira, não há como viver uma vida em santidade do nosso jeito. Nós vamos ter que aprender a andar com a luz. E andar com a luz é andar na verdade. E Jesus é a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então luz tem tudo a ver com verdade. E esse Espírito que vivifica é um Espírito, então, que ele vai trazer verdade para as nossas vidas. Porque a verdade é luz. Quando você está brigando lá com o seu marido, com o seu esposo, não sei o que, o Espírito Santo fala assim: olha, isso aí é uma ferida de rejeição que você tem, você está rejeitando ele. Jogou luz nas trevas. Uma pessoa que não anda com Deus nunca ia pegar a raiz do problema, gente. Os filhos de Deus é que discernem as coisas. Por isso é que nós precisamos andar na luz. Toda vez que alguém me machuca, toda vez que alguém me fere, eu preciso ir para a luz e falar: Senhor, por que aquela palavra feriu tanto? Qual que é o problema das pessoas me rejeitar? O Senhor foi rejeitado, por que eu não estou aceitando? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Amém. Quando você está lutando com uma trava na sua vida e nada resolve, você vai para a luz e fala: Deus, qual é o problema? A lâmpada, ela não é a luz, ela ancora a luz. Ela é o suporte para a luz. Se eu pegar uma lâmpada e não colocar a luz, ela não vai estar fazendo realmente a projeção daquilo que ela foi feita para ser. Ela foi feita para ancorar e aumentar, né? Glorificar aquela luz, mas a luz precisa estar lá. Do que adianta uma lâmpada apagada, queridos? Se você chegar em casa hoje à noite e sua lâmpada estiver sem luz, vai funcionar você ter o melhor lustre do planeta Terra? Vai melhorar? Vai dar certo? Não vai. Então, quando a palavra fala do Espírito que vivifica, é porque todos os dias esse Espírito da luz, esse Espírito que vivifica, está olhando as minhas motivações de fazer as coisas. Quando eu vou fazer uma comida para o meu marido, qual que é a minha motivação? É ser aceito ou servir? Quando eu venho para o ministério, qual que é a minha motivação? É mostrar para as pessoas que eu sou bom de trabalho, ou eu estou realmente servindo o reino de Deus? Então a luz de Deus, ela vai entrando e vai vivificando a nossa vida. Será que eu posso ouvir um amém? Amém. Então, lâmpada tem que estar acesa. O azeite tem que estar transbordando para que haja uma luz constante. Muitas vezes o que apaga a nossa vida são os exageros. E Jesus fala: errai por não conhecer as Escrituras, não o poder de Deus. Muitas vezes somos extremos em coisas e a nossa luz apaga também. Porque muitas vezes somos religiosos ou muitas vezes duros conosco mesmo, duros com as pessoas. Então a gente precisa ter equilíbrio para que essa luz também ela consiga ter um espaço dentro dessa lâmpada que somos nós. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Segundo, os que são prudentes, a noiva prudente, aceita o processo de santificação em suas vidas. Queridos, como fazia o azeite de oliva extra virgem no século I? Depois você pode procurar no Google, é muito interessante, muito inspirativo. A oliveira é a árvore mais citada na palavra de Deus. É uma planta que se você plantar hoje, você está dizendo para você e para a sua geração que você é uma pessoa que pensa no futuro. Porque só dali a 50 anos que uma oliveira vai dar o seu fruto. Então quem planta a oliveira não pensa em si mesmo.
Quem planta a oliveira pensa como Deus pensa, numa linhagem geracional. Porque quando Deus olha você, não vê você, Ele vê os filhos dos seus filhos, dos seus filhos e dos seus filhos. Você é uma porta genealógica para a sua geração. Então quem planta uma oliveira não está pensando em si, está pensando no outro, na linhagem geracional. Depois, quando você colhe esse fruto, há uma prensa entre duas pedras que pega essa azeitona e espreme ela até obter então aquele azeite. O azeite extraído servia antigamente para várias coisas. Primeiro, óleo da unção para o sacerdote. Segundo, era para colocar na lamparina. Esse azeite era para trazer luz. Então, a oliveira é uma árvore que ela é conhecida como a árvore da luz. Olha que lindo. Diga assim, oliveira, a árvore que gera luz. Gera luz. Olha que lindo. Segundo, depois daquela quarta prensa era usada para colocar como azeite no pão, era usada como alimentação. E por último, ela era usada como remédio. Vocês lembram do bom samaritano? Que colocaram azeite nas suas feridas para que ele fosse curado? Azeite da oliveira. O ungido, Marchia, que aportuguesado ficou como Messias, era o ungido com azeite de oliva, ou seja, aquele que traz a luz ao mundo. Diga assim, Jesus é aquele que traz a luz ao mundo. Ele é a árvore que gera luz. Só que tem uma coisa, queridos. Aquelas prudentes, elas tinham então azeite. Ou o que isso quer dizer para mim e para você? Que elas viveram o processo. Quem tem azeite hoje é quem já viveu um processo com Deus, queridos. Não há como ter uma vida de santidade sem processo, sem prensa. Assim como é preciso vários processos para você chegar com o azeite. Você tem um azeite na sua casa, você não tem noção do processo que foi para aquilo acontecer. Assim como você olha aquele azeite, você ainda não entende o processo. Muitas vezes nós brigamos com os processos de Deus na nossa vida. Mas Deus, Ele sabe o que Ele quer produzir em nós. Então eu não sei se você está numa prensa hoje, mas eu quero te dizer, fica firme. Deixe o Senhor espremer o que precisa espremer, fazer o que precisa fazer, porque Ele sabe o tamanho da luz que Ele vai colocar dentro de você. E essa luz não vai clarear só a sua vida, os seus pensamentos, as suas motivações. Isso vai ser uma bênção para a sua família, para a igreja onde você está inserido, para a comunidade. Amém ou não amém? Amém. Então, as virgens prudentes, Jesus diz, que são essas que mantêm o azeite. Não adianta só ter uma lâmpada. Ai, que lâmpada bonita. Não adianta. Precisa haver um processo nas nossas vidas. E uma vida de oração, queridos, não é uma coisa que se consegue num evento. E viver uma vida de obediência, de submissão ao Espírito Santo, não é num evento de 3 dias que nós conseguimos isso. É um processo, é uma vida com Deus. Agora, o que me deixa incrivelmente assustado é que quando as nécias viram para as prudentes e falam assim, me dá um pouquinho aí da sua vida. Já viu os crentes que falam assim, deixa eu pegar um pouquinho da sua unção? Isso não existe, irmãos. Isso não existe. Deixa eu encostar aqui para ver se pega. Meu filho não vai pegar, meu filho não vai. Porque você não estava orando no quarto que a pessoa estava. Você não fez o jejum que a pessoa fez. Você não fez as ofertas generosas que a pessoa fez diante de Deus sozinho, sem ninguém saber. Não viveu. É isso que Jesus está dizendo. Muitos vão chegar naquele dia e vão falar, eu estou aqui. Jesus vai falar, você não está em lugar nenhum. Não está em lugar nenhum. Então é incrível que as nécias chegam para as prudentes e falam assim, me dá um pouquinho desse azeite. E elas dizem assim, não. Elas ironizam as noivas nécias, as virgens nécias, e diz para elas assim, vá procurar quem pregou para vocês que podia ter vida com Deus sem processo. Vai pegar a luz deles agora. E é incrível, queridos, porque na palavra não diz que as nécias, elas não viram e falam assim, não, eu sei que lá não tem luz, eu sei que só vocês têm luz. Não, elas não tinham nem essa capacidade para entender que elas viviam num mar de ilusão.
atrás daqueles então que pregavam o evangelho sem cruz, queridos. Elas deixam as virgens verdadeiras e elas falam, então tá bom, eu vou lá procurar aqueles que pregavam uma santidade sem renúncia, um evangelho sem cruz. Todo mundo quer um casamento abençoado, mas ninguém quer pagar preço, querido. Todo mundo quer filho que honra a Deus no futuro, mas a educação é penosa, queridos. Todo mundo quer ver o anjo vindo, o céu descendo, mas ninguém quer santificar. Hoje, isso está normal. Quando a gente falava isso antes, até gerava assim um temor nas pessoas, né, pastor? Mas a gente fala hoje, não gera não. É tipo assim, há um adormecimento. E eu e você, queridos, precisamos ficar atentos. Você não pode adormecer. Não pode. Eu venho como profeta de Deus e perguntei a Deus o que eu deveria falar aqui. E Ele falou que era o que você fala sobre esse texto. Eu estou debaixo de uma palavra do Senhor para trazer isso aqui para a igreja. Nós vamos falar sobre, sim, como você aceitar esse Cristo, mas o que Deus pediu para eu falar é sobre esse texto aqui. Então, eu acredito que Deus, Ele comunica coisas na medida que nós podemos suportar e coisas que nós também podemos corresponder. Deus nunca pede coisas que a gente não vai dar conta. E se Deus está falando isso para nós, é porque nós podemos corresponder a Ele. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Amém. Se Ele está trazendo essa palavra, é porque Ele acredita que eu e você podemos ter um coração responsivo essa manhã. Então, elas saem iludidas, procurando os mercadores do azeite sem prensa. Elas saem procurando, então, os pregadores e os cantores que pregavam o evangelho sem cruz. E a palavra fala que elas não encontraram. Não encontraram. E não vão encontrar. Sabe, eu quero trazer isso como uma palavra de encorajamento para você. Eu quero que você fique feliz com isso, de entender que quem não vive o processo não merece acesso. Diga, quem não vive o processo não merece o acesso. Eu vou ficar fazendo coisas para Deus. Gente, tem um bando de gente fazendo um monte de coisa para Deus. Fazer. Deus não quer isso. Deus quer o ser. Ao invés de fazer, ser. Porque quem não é, vai contaminar o fazer. Não tem jeito. Quem não é filho, contamina o fazer. Quem não é adorador, as motivações serão corrompidas. Quem não permanece na vinha, o coração é perdido, queridos. Ai, Jesus, eu estou todo bonitinho. Olha, eu orei para 350 pessoas, 3 converteram. Ele vai falar, não te conheço. Você não viveu o processo. Você está me dando coisas, mas até o diabo me dá coisa, me serve. Eu uso até uma mula. Cadê o processo? Aonde está o azeite? Cadê o azeite? Não, mas eu fiz, olha, em teu nome. Mas cadê o azeite? A lâmpada está aí. As obras estão aí. Mas aonde está o azeite? Aonde está o azeite? Diga, quem não vive o processo não merece o acesso. Isso é o que essa palavra diz para mim e para você, queridos. Aqui mostra uma sabedoria também. As prudentes viraram para as necias e falaram assim: vai buscar as pessoas que te pregaram uma coisa falsa se você quis ouvir aquilo. A Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas seriam como comichões no seu ouvido, procurando pessoas que falassem só segundo Deus do seu ventre. Hoje nós vivemos uma geração assim, queridos, que quando você fala sobre moral, sobre família, já não agrada mais. Você tem que tomar cuidado. Quando você fala de caráter, de integridade, já não agrada mais, já não toca mais, porque isso é a profecia dos sinais dos tempos acontecendo. As pessoas seriam como comichões no ouvido, procurando pessoas que falem aquilo que elas querem ouvir. Elas vão ouvir o próprio diabo. Porque quando nós seguimos o nosso próprio coração e não submetemos à luz de Deus, nós vamos ser enganados por nós mesmos.
Só que então elas falam, vai procurar as pessoas que prometeram o evangelho sem cruz e que vai ter luz nisso daí, vai lá. Isso mostra uma sabedoria para mim e para você. Nos finais dos tempos, não é tempo de perder tempo com quem não quer andar na luz de verdade, queridos. Ai, Luiz, essa palavra é muito dura, mas é o que o Espírito Santo me diz através dessa mensagem. Elas não ficaram ali brigando com aquelas nércias, olha, poxa, você precisa converter, cadê o seu processo? Poxa vida, você tem... Não, querido, você quer procurar em outro lugar? Ok, vai lá procurar. Você já está com comichão no ouvido? Vai ouvir quem você quer. Vai. Queridos, tem pessoas que nós queremos gastar tempo com elas que nem o próprio Deus está gastando. Meu Deus. Tem pessoas que têm uma cara de crente, uma roupa de crente, mas o coração é endurecido, empetrecido contra Deus. Essas virgens prudentes não gastaram tempo com quem não queria andar na luz. E nós estamos nas dores de parto, nos princípios do parto ali. Nós precisamos atentar. E nós precisamos unir as lamparinas com quem está dizendo, eu quero ficar quente nesse tempo, eu quero ficar firme em Deus, eu vou me unir às virgens de verdade, eu vou me unir àquela irmã que ora, eu vou me unir àquela irmã que não gosta de falar mentira, eu vou me unir a homens íntegros, homens que estão vencendo a pornografia, eu vou me unir a homens santos que estão vencendo no reino espiritual. Porque é desse jeito, queridos, quando nós andamos na luz, nós não temos problema de mostrar as nossas falhas. Nós cantamos isso. Deus é luz, nele não há trevas. Se andarmos na luz como Deus está na luz, nós vamos o quê? Ter comunhão uns com os outros. Porque quando a luz vem, eu não sou Heloísa Rosa, eu sou Heloísa Grubert. Eu tenho as minhas mazelas, eu tenho as coisas que eu preciso levar para Jesus. Eu sou igual a você, querido. Quando a luz vem para todos, coloca todo mundo no mesmo lugar. E aí a unidade, caraca, você tem isso, você luta com isso, nós vamos ficar juntos aqui, vamos morar junto? Aí a unidade vem, mas quando não tem luz, o que você faz? Nossa, o que não sei o quê? Nossa, você tem mais dinheiro, você tem mais... Meu Deus. Agora a luz de Cristo coloca todo mundo nivelado. Todos nós precisamos ser purificados, santificados, libertos. Precisamos guardar a vida, guardar a saúde mental, precisamos guardar a fé, precisamos lutar pela família. A luz traz uma igualdade a todos nós. Eu não sei quanto a você, mas eu estou com o espírito assim. 1 Coríntios, já uma carta que vos escrevi, 5:9. Não vos associeis com impuros, refiro-me com isso. Não propriamente aos impuros desse mundo, né? Quem está lá fora. Aos avarentos, roubadores ou idólatras. Porque nesse caso vocês teriam que sair do mundo. Mas agora eu vos escrevo que não vos associeis com alguém dizendo que é virgem prudente, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Com esse, nem comais. Ou seja, não vai nem na casa desse crente. Não vá na casa de um crente que, dizendo que é noiva prudente, ele vive como um impuro, um avarento, um roubador, como pessoas que estão lá fora. A esse você nem come a comida no prato junto. Não faça isso. Olha isso, gente. Olha que profunda essa palavra. Então, queridos, é tempo de nós avaliarmos a nossa vida. Infelizmente, a metade nessa história se perde. É 50-50. 50 queria Deus, 50 não queria. 50 queria santidade, 50 não estava nem para santidade. 50% está lavando as suas vestes, purificando para encontrar com Cristo. 50% está aí fazendo de mal a pior. Minha pergunta para você é: de que turma você faz parte? Sabe por quê? Salmo 25:14 diz que a intimidade do Senhor é para um tipo de pessoa, é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua própria aliança. Aliança não é para qualquer um. Você não casou com qualquer um. Você não noivou com qualquer um.
Você escolheu. E a aliança do Senhor não é para qualquer um. É para aqueles que decidem viver uma vida dedicada, consagrada, separada no seu íntimo. Não significa que você tem que pegar um monte e sair vazado e nunca mais encontrar ninguém. Isso é algo íntimo no seu coração. É uma pureza que o Espírito Santo gera em nós, para nos guardarmos para Cristo. Essas virgens significam pessoas que estão se separando, estão se santificando, estão andando com o Espírito da luz, que é o próprio Espírito de Deus, para ter uma transformação de dentro para fora, não de fora para dentro, de dentro para fora. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Eu já estou finalizando. Diga assim: Cristo é o nosso noivo e Ele é a nossa luz. Ele diz assim, Mateus 5,14: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, não é? Nem se acende uma candeia para colocá-lo debaixo do alqueire, mas no velador. E assim alumia todos os que encontram na casa. Assim brilha a vossa luz diante dos homens. Ou seja, quando uma luz, uma lâmpada, ela realmente ancora a luz, ela não vai ser colocada escondida debaixo de uma mesa. Deus quer que você, como uma lâmpada preparada, santificada, Ele possa levantar a sua vida para iluminar muitos. Amém. E assim, sim, você será, com essa luz de Cristo dentro de você, a luz que vai iluminar esse mundo. Eu quero terminar lendo 1 Tessalonicenses 5,4. A necessidade de uma vigilância. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Diga assim: eu não estou em trevas. Para que esse dia, como um ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos filhos da noite e nem das trevas. Assim, pois, não dormamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Quero que você pegue na mão do seu irmão e diz isso para ele: você é filho ou filha da luz, e filha e filho do dia, e não das trevas. Diga para ele: então acorda, meu irmão. Não durma nesse tempo. Quantos aqui já decidiram entregar a sua vida a Jesus? Quantos já entregaram a sua vida a Jesus? Então nós já decidimos fazer parte da noiva prudente. Essa noiva tem lâmpada acesa, azeite transbordando e luz constante. Não é aquela luz que está assim: estou pagando, estou vivendo, estou pagando, estou morrendo. Não, é uma luz constante do Espírito Santo dentro de você. Essa foi a palavra, queridos, que eu ouvi do Senhor para entregar a vocês nesse momento. Que você fique bem atento, que as suas vestes sejam alvas diante do Senhor e que nunca falte o azeite do Senhor na sua vida, o processo do Senhor na sua vida. Para encerrarmos, diga assim, essa frase tão maravilhosa que foi inspirada do Senhor no meu coração. Diga assim: sem processo não há direito ao acesso. Amém? Deus abençoe vocês.